Vamos para a nossa 14ª aula sobre Vovó Lígia Responde. Hoje é aquele assunto que eu havia prometido. Vamos falar sobre amor e sexo não tem idade. Uma convivência saudável a dois. Como aqui eu vou entrar nas redes sociais, eu não vou poder falar tudo. Mas no meu livro, Idosos e Espiritualidades, eu entro com mais detalhes e algumas coisas assim mais detalhadas. E também quando eu dou cursos específicos para idosos ou para casais, ou até quando trabalho com adolescentes, eu falo profundamente. Agora tem certas palavras que aqui nas redes sociais, inclusive, eu não posso falar. O máximo que eu vou poder falar aqui é sobre orgasmo e alguma coisa assim, o resto, cuidado, não posso. Então, vamos falar o que podemos. Gente, principalmente vamos começar pelo romantismo. Romântico é aquele olhar para o outro, é o olhar apaixonado, é o olhar amoroso, é o envolver-se. Os casais hoje estão perdendo o romantismo. E o que eu digo, nunca perca o romantismo. Aquele brilho no olhar, aquele coração que palpita, aquele amor, aquela parceria. Gente, não importa a idade que a gente tenha, o nosso coração sempre vai acolher aquele sentimento de amorosidade, sempre tem muito espaço para ser preenchido, mesmo que nós já sejamos idosos. Eu acompanho idosos que eu fico apaixonados, idosos com 80, 90 anos, que são verdadeiros pombinhos, sempre um arrulhando contra o outro, se olhando e se vendo, tá bonitinha, tá arrumadinho, teu cabelinho tá bom, tá ficando com pouco cabelo, um cuidando do outro, um olhando para o outro, um se importando com o outro. Isso é romantismo. É se importar com o outro, é olhar. E é o que eu digo hoje para os meus netos e para os jovens quando eu atendo no consultório. Os jovens de hoje perderam o romantismo, eles não são mais românticos. Gente, era muito bom aquele brilho no olhar, quando o coração palpitava, quando se via um ou outro. Esse romantismo está sendo perdido, está muito... O advento hoje, nada contra, gente, não estou criticando, mas já estou criticando sim. O advento hoje do ficar perdeu o romantismo. Os jovens hoje ficam e se abraçam e se beijam com muita facilidade. Não tem aquele mistério, não tem a conquista. Então, realmente, o mistério, a conquista, eu posso dizer a vocês, jovens de hoje, resgatem o mistério no relacionamento, resgatem a conquista, resgatem aquilo que foi difícil ser conquistado, mas que vale muito, porque nesse momento o brilho no olhar, o coração que palpita de felicidade, de alegria, é algo que faz parte do romantismo. E o romantismo também é no dia a dia, você que é idoso, não perca o romantismo. Arrumar uma mesa bonita, um jantar bonito, sentar, tomar um vinhozinho, conversar, andar de mão, não deixar de se tocar, de se abraçar e o beijo. Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, mas não perca o romantismo mesmo. Claro, gente, nós estamos falando aqui de idoso. E o homem e as mulheres, a partir dos 40, 45 anos, no homem começa a reduzir a produção de espermatozoide, a testosterona, e vai reduzindo um pouco a libido, não tanto no homem. Mas nas mulheres, que existe toda uma redução hormonal através da menopausa, há muita modificação no corpo, e isso sim pode interferir no aspecto de sexualidade e na postura que essas pessoas que são jovens ainda, mas estão tomando frente a parte do relacionamento sexual e a parte, inclusive, do namoro, do contato, do beijo, do toque e tudo mais. Então, nessa fase de entrada na menopausa e andropausa, sim, existe uma redução da libido, mas isso não quer dizer que seja definitivo. Porque eu vejo muitas pessoas com 40, 50 anos que ou passaram por um processo de separação, ou ficaram viúvas, ou perderam, ou estão querendo recomeçar a vida e estão casando novamente, estão namorando. E amor e sexo não tem idade. Então, gente, tem que haver muito diálogo, muita abertura e muita leveza e compreensão.
Eu atendo no consultório idosos com 60, 70 anos que querem recomeçar a vida, alguns viúvos, alguns separados, estão namorando, estão apaixonados, mas estão inseguros em relação à sua potência, em relação à sua sexualidade, em relação a esse novo momento de dividirem o seu espaço físico e sexualidade a dois. Então, realmente, temos que existe toda uma conversa, existe toda uma terapia que pode ajudar muito neste momento. E eu sempre falo que a sexualidade, em qualquer fase da vida, ela não se resume só ao ato sexual em si. Ela tem toda as preliminares, o toque, o beijo, o tom de voz, as carícias, o cheiro e entre outras coisas. Então, realmente, a sexualidade ela tem todo um envolvimento maior. O cuidar-se de si, do seu corpo, da sua pele, ao perfume. E tem tantos detalhes que levam a um despertar para esse momento maior de sexualidade. E é plenamente possível, sim, que o idoso comece a vivenciar a sua sexualidade muitas vezes nessa sua fase importante, porque já não tem mais os filhos para criar, não tem os filhos para cuidar, os filhos já saíram, é uma vida nova, é um recomeçar. E eu acompanho idosos que vêm ao consultório que querem realmente recomeçar ou começar, porque eu atendo idosos que conversando, depois não vem o caso aqui porque não vou me alongar, mas tem idosas, mulheres principalmente, que nunca tiveram orgasmo. Então, nesse momento, existe sim um momento de se permitir e se resgatar. E às vezes também tem idosos que estão namorando e já não tem mais aquela preocupação com gravidez e tudo mais, já estão na menopausa, não vão engravidar. E também os homens, depois dos 50 anos, muitas vezes deixam de usar preservativo, tudo porque acham que agora que se vão usar um preservativo e às vezes num namoro assim pode trazer alguns problemas, depois não usam mais porque não tem problema com gravidez e não usam preservativo porque acham que não vão ficar com bastante virilidade usando preservativo. E o que acontece? Eu atendo idosos no consultório com problemas de doenças, HPV e outras coisas. Então, gente, parece bobagem, brincadeira estar falando isso para idoso, mas sim, eu já atendi idoso no consultório que eu tive que falar assim, sobre os cuidados na hora da relação sexual, porque realmente existe tudo isso. E tem tudo aquilo que eu não vou poder falar aqui, sobre outras dificuldades de sexualidade numa relação, porque aí vai ser no consultório mesmo. Mas nós temos sim, como idosos, muitos tabus e muitas crenças limitantes que vêm do passado. Desde que entra na menopausa, o sexo até ali era para procriar e tudo mais, agora já está velho, não precisa mais ter obrigação, porque muitas mulheres do passado, do meu tempo, dos anos 50, 60, encaravam o sexo como uma obrigação da mulher. Então, tudo isso são coisas que, nesse momento, os jovens que estão ouvindo devem estar apavorados, mas sim, esse é o momento do idoso que vem de um milênio de um passado, com muito tabu, com muita restrição, com muitas coisas que era feio, era errado, não se falava, não se comentava, não se falava em masturbação, não se falava em orgasmo, não se falava nada disso. Agora temos que nos despir desses pudores, desses tabus e conversar, porque muitos casais passaram a vida inteira, têm filhos e já têm netos e nunca conversaram sobre a sua relação. Eram muitas palavras que não eram pronunciadas, muita coisa ficou lá no passado, eram verdadeiros tabus que não se comentava. Então, gente, idosos que estão me ouvindo, comecem a se reinventar. Muita sintonia, muita parceria e principalmente muito amor. Eu gostaria muito de aprofundar e falar muito mais sobre essa parte de sexualidade, mas como aqui é uma microaula e que vai para as redes sociais, eu vou me segurando por aqui. Mas lembrando, dentro da sexualidade, muitas vezes o idoso, a idosa, já não tem mais a libido para ter uma relação completa. Mas não perca o hábito do carinho, do toque, do amor, do se olhar e do continuar
olhando e vendo no outro aquela pessoa que se amou muito e que se continua amando. Então, não perca o romantismo. Na próxima microaula, vamos conversar um pouco mais sobre isso e vamos falar um pouquinho sobre as perdas, sobre a viuvez, sobre algumas perdas necessárias e como viver o luto e outras coisas mais. Até a próxima aula. Namastê!